paz e a graça de Jesus seja com todos nós neste dia e toda essa semana que se inicia hoje. Nós estamos no nosso 5º domingo, a saudade dos nossos cultos de celebração semanais cresce a cada dia, como também tem crescido a cada dia as consequências aí dessa epidemia. Nós temos visto que tem se agravado e tem se aproximado de nós. Essas 2 últimas semanas nós tivemos notícia aí de irmãos que congregam conosco, que perderam seus entes queridos. E infelizmente nós vamos continuar ouvindo muitas notícias assim, de conhecidos, de amigos, colegas de trabalho. Eu tenho ouvido isso, né? Alguns irmãos têm compartilhado isso comigo. Pessoas também que a gente conhece. Mas nós, como pastor, nossa preocupação ela continua com a igreja, no sentido de cada palavra que compartilhamos, cada ministração dessa, a gente tenha o objetivo de fortalecer a nossa confiança no Senhor e orientar os irmãos a proceder diante de uma situação como essa. Por isso, nessa noite, a nossa meditação está no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, e a gente tem como, assim, objetivo pensar em algo muito importante, aprender a desfrutar da paz de Deus no momento de adversidade, aprender a desfrutar da paz de Deus no momento de adversidade. Por isso nosso tema ele vai ficar em torno dessa frase, desfrutando da paz de Deus na adversidade. É um aprendizado, sem dúvida, e não só nosso, todo cristão, todo aquele que caminha com Jesus, inicia a sua caminhada com o Senhor, ele precisa aprender a desfrutar dessa paz. O Senhor ensinou isso para os discípulos, nós vamos ver daqui a pouco. Paulo aprendeu a desfrutar disso, nós vamos ver também. E a gente está vendo agora Paulo falar, dar instruções para a igreja da cidade de Filipos, os irmãos ali da cidade, sobre a necessidade de desfrutarem dessa paz nos dias da adversidade. Então eu quero ler com os irmãos o texto, Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É importante, antes de nós meditarmos nesse texto, conhecermos o cenário no qual Paulo se encontrava e estava se comunicando com os irmãos da igreja de Filipos. Nesse momento que Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma. E essa carta ela tem como um dos objetivos é ensinar os princípios cristãos, princípios de conduta e de valores cristãos para os irmãos daquela igreja. É importante lembrar também que a igreja de Filipos faz parte daquele conjunto de igrejas da Macedônia. Nós estudamos uma das nossas meditações aqui, o exemplo dessas igrejas para com aqueles irmãos da Judéia, ali envolvendo ali Jerusalém, aquela região toda, quando eles se mobilizaram para levantar recursos para ajudar aqueles irmãos. E aqui eu queria abrir um parêntese e agradecer os irmãos, o empenho dos irmãos, nessa mobilização que nós também nos propomos a fazer e estamos fazendo, dessas cestas básicas, com a contribuição dos irmãos para
confeccionarmos essas cestas básicas para assistirmos os irmãos que estão sofrendo nesse tempo de epidemia. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela participação, e nosso objetivo é chegar, conduzir isso até o final, enquanto tiver essa quarentena, enquanto tivermos parados, estarmos auxiliando e ajudando os irmãos em suas necessidades. Então a gente está tomando aqui para as nossas lições, das nossas meditações nos domingos, exemplos das igrejas ali do Novo Testamento, vivendo situações como essa e aprendendo a agir como eles agiram. Então essa carta, ela tem esse objetivo, ensinar esses irmãos a agirem também diante das adversidades. Então, quando Paulo está escrevendo essa carta, é muito interessante a gente observar esse detalhe. Ele está preso e fazia aproximadamente 10 anos que ele havia fundado esse trabalho em Filipos. Então ele está aqui se comunicando com eles. E é possível que nesse tempo que Paulo está escrevendo essa carta, ele esteja antevendo a sua morte. Ou seja, o quadro que ele está ali, aquele momento que ele está ali, é um momento que certamente em qualquer uma outra pessoa poderia estar provocando uma ansiedade muito grande, uma preocupação muito grande, um cuidado muito grande, porque ele está percebendo que está se aproximando da sua morte. E a gente percebe isso nessa carta, no capítulo 1, no verso 20 e 21, que eu quero ler com os irmãos, quando ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E lá no capítulo 2, no verso 17, ele mais uma vez fala dessa situação de perigo que ele corre, quando ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, ou seja, por oferta, por sacrifício, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Ou seja, havia uma expectativa. Na cabeça dele, certamente, haveria essa possibilidade. E como eu falei há pouco, qualquer uma outra pessoa agiria de uma forma preocupada, estaria de uma forma preocupada, ansioso. E é nesse quadro de preocupação, de angústia ali, que possivelmente ele estava passando, é que ele vem falar para a igreja para não andar ansioso. Ou seja, ele está ali agindo da forma como é para agir, assumindo ali uma postura correta e comunicando, ensinando para a igreja, para que eles tenham também, diante da adversidade, a postura correta. Então, diante disso, eu queria ver com os irmãos nessa noite 4 lições importantes que nós extraímos aqui dessa carta. A primeira é essa: é importante, diante de qualquer adversidade, mantermos a postura correta. E essa postura é decorrente da consciência de que o Senhor está perto. É interessante que no versículo que antecede os 2 que nós lemos, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aí ele fala: perto está o Senhor. E logo em seguida ele vai falar para que eles não andassem ansiosos, aprendessem a lidar com a ansiedade. Então ele vem com os conselhos. Então, essa visão de que o Senhor está perto, ela é muito importante. E o próprio Senhor faz questão de que nós percebamos isso. Isso me faz lembrar um versículo que eu gosto muito, de Hebreus capítulo 13, o verso 5, quando há uma frase significativa, ela diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E essa frase ela está atribuída a Jesus.
Ele dizendo: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se nós lembrarmos as nossas meditações anteriores, nós iniciamos nesse período de luta, né? Nós iniciamos meditando sobre aquela passagem quando Jesus anda sobre as águas e vai até de encontro aos discípulos, né? Ele não deixou só, ele não abandonou, nós aprendemos isso. E aqui a fala dele. E essa frase, perto está o Senhor, nos faz lembrar de alguns salmos, onde os salmistas usam essa mesma expressão. E eu queria lembrar aqui com vocês 2 salmos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, diz o Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Semana passada falamos sobre Jeremias e ele dizendo que traz à lembrança as coisas que geram esperança, porque senão a mente dele iria entrar num processo de depressão, de pressão, sofrer uma pressão muito forte. Então, espírito deprimido, espírito abatido, as circunstâncias, elas provocam isso na vida de qualquer ser humano. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas preocupações, com essas situações. Então, a primeira coisa, lembrar que o Senhor está perto, nós não estamos sós. E o outro versículo é o Salmo 145, 18, quando diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que invocam em verdade. Então, todos aqueles que se colocam diante do Senhor e clamam ao Senhor. O Senhor não só está perto, mas o Senhor intervém. Isso é uma lição muito importante, irmãos, nessa hora. Eu tenho conversado com muitos irmãos, aqueles que estão enfermos, né? Essa virose e várias viroses estão circulando na cidade, além do coronavírus, e tem maltratado muitos irmãos. E eu digo que se fosse num outro momento, ou seja, num momento que a gente não tivesse o coronavírus na cidade, aí circulando no país, a gente trataria essas enfermidades assim como temos tratado todos os anos elas ocorrem. Mas só que nesse momento ela confunde muito, né? Há uma confusão muito grande entre os sintomas do coronavírus com os sintomas dessas enfermidades, né? Dessas outras viroses. Então isso deixa inseguro todos nós, né? E eu tenho procurado estar perto dos irmãos, conversando, orando com alguns, né? E dando orientação, né? Mas nós vemos isso, né? Essa insegurança provocada, né? Essa ansiedade provocada por essa insegurança. Então é importante que todos nós, num momento como esse, lembremos que o Senhor está perto de nós. Ele não nos deixa só. E Ele está pronto para nos ouvir. Amém. A segunda lição é a lição que está no texto aqui do primeiro versículo que nós lemos, quando ele diz: não andeis ansiosos. Ou seja, é uma frase clara aqui de Deus para a nossa vida, mostrando que Deus não nos quer ver ansiosos. A adversidade, ela provoca preocupação, cuidado, perturbação, e isso se torna em ansiedade. É uma mistura de pensamento e sentimento, uma guerra, uma confusão entre coração e mente. Todos nós sentimos isso, é natural do ser humano, é natural da natureza humana. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E Jesus ensinou isso aos discípulos. Ele, num determinado momento, ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, beber, com o vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. O vosso Pai sabe muito bem a necessidade de cada um de vocês. Ou seja, a ansiedade não nasce só num momento de crise como essa. A ansiedade ela pode se estabelecer na nossa vida por diversas coisas.
Mas uma coisa a gente tem que entender: o Senhor não nos quer ver ansiosos. Ele está perto de nós. Ele não nos quer ver ansiosos. E esse é um momento assim, importante para a nossa vida, porque é um momento de aprendizado. Todos nós, o Senhor Jesus ensinou os discípulos. E agora é o nosso momento de aprendermos. Então, por isso, Paulo, aqui nessa carta, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas ele vai para uma outra fala muito importante, né, que é a nossa terceira lição. Ou seja, toda a nossa preocupação deve ser apresentada ao Senhor, e apresentada de forma intensa, pela oração. É a primeira coisa que Paulo diz: pela oração. E aí nos faz lembrar do Salmo 37, quando o salmista diz no verso 9: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Mais uma vez, ansiedade na vida daqueles que temem ao Senhor, que conhecem o Senhor, é natural. Porém, ela deve ser apresentada ao Senhor. Então, Paulo está falando de algo que o Senhor já falou há muito tempo. Já vem falando e ensinando há muito tempo, e aqui o salmista falando isso. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. A minha ansiedade não te é oculta. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então perceba, lançar sobre Deus, colocar sobre Deus a nossa preocupação, os nossos desejos, a nossa ansiedade, porque Ele está perto, Ele cuida, Ele ouve. Essa é a lição, é a mensagem de Deus para a nossa vida. Agora, o que é preciso em nós, esse exercitar, né? Esse colocar em prática, ou seja, através da oração. E aqui eu digo, irmãos, nesse momento é muito importante nós intensificarmos as nossas orações em favor da igreja, em favor das nossas vidas, nossas famílias, em favor dos nossos irmãos, em favor dessa situação que nós temos vivido nesses dias. Intensificar. Por isso que nós, essa semana, abrimos o grupo de notícias da igreja para receber os pedidos de oração dos irmãos, e ficamos muito felizes com a manifestação dos irmãos, a participação, e todos ali juntos, todos os dias, 7 da noite, orando. E nós precisamos intensificar isso, ou seja, colocar diante de Deus a nossa preocupação, a nossa ansiedade através da oração. Mas não só oração, da súplica, é que Paulo diz, e também da súplica, pela oração e pela súplica. Ou seja, pedir com insistência, porém com humildade, rogar ao Senhor. E nós temos várias lições da palavra de Deus nos mostrando isso. No Salmo nós vimos muitas expressões como essa: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, ouve o Senhor a minha súplica, e chegue a ti os meus clamores, aí no Salmo 61, Salmo 102 e tantos outros, porque a súplica faz parte do nosso relacionamento com Deus nesse momento quando nós estamos diante dele em oração. Então é um momento, irmão, não só de colocarmos o que está acontecendo diante do Senhor, mas suplicarmos. E a súplica aqui, ela traz essa característica de que aquilo que nós estamos pedindo é valioso para nós, é importante para nós. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo porque confiamos no Senhor. Isso aqui é fundamental a gente entender. Então, as nossas orações, elas não podem ser só orações, elas têm que ter súplicas, têm que ser permeadas de súplica. Senhor, age, Senhor, intervém, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre a vida do irmão, sobre a família do fulano, sobre a família do Beltrano, sobre os nossos irmãos que estão no trabalho. Essa tem que ser a nossa forma de estarmos diante do Senhor nesses dias, não só em oração, mas em súplica. Mas Paulo coloca uma outra coisa aqui nesse momento que estamos aqui diante do Senhor. Ele diz, e pela ações de graça.
Ou seja, diante desse quadro de oração, de súplica, a gente nunca esquecer de agradecer o Senhor. E aí o Salmo 107 nos faz lembrar isso muito bem, e os irmãos já devem ter lido, né, esse Salmo, quando ele diz, eu só peguei um versículo aqui, em todo esse Salmo permeia em vários versículos essa frase: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, lembrar do Senhor, lembrar que Ele é bom, lembrar da fidelidade dEle, lembrar que Ele age e agradecer: Senhor, estamos aqui diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é fiel, o Senhor age em nosso favor e nós somos gratos porque o Senhor é o nosso bem maior. É aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida. Essa tem que ser as frases das nossas orações. Essas frases têm que estar presentes nas nossas orações diante do Senhor. É o que Paulo nos ensina. E por último vem aí então a quarta lição, muito importante para a nossa vida. Quando ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Ora, isso aqui é consequência. Ele está dizendo, se nós tivermos essas atitudes diante do Senhor, a paz, ela vem como resultado disso. A paz. E aqui eu queria destacar algo muito importante com relação à paz. Essa palavra paz. A paz de Deus, ela não é ausência de lutas. A paz de Deus, ela não é ausência de lutas. A paz de Deus, ela é sinônimo de segurança, de confiança, de tranquilidade, de mente e de coração. Nós não somos dominados pelas nossas emoções, pelo nosso sentimento, e nem pela mente, pela preocupação, pelas coisas que passam. Nós temos tranquilidade, serenidade, a postura correta diante de um quadro difícil. E aqui eu queria lembrar uma frase de Jesus muito importante, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Muito importante essa fala de Jesus para um momento como esse. Nós temos a paz de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender a desfrutar dela. E agora é muito interessante a gente lembrar quando Jesus disse isso. Ele disse essa frase naquela última noite que ele teve com os discípulos, naquele momento que nós conhecemos como ceia, celebração da Páscoa, instituição da ceia. E se a gente lembrar, era na última noite dele com eles. No outro dia ele sabia o que tudo ia acontecer. Ele saiu dali e foi para o Getsemane. No Getsemane ele disse uma frase muito importante: o meu coração está angustiado, ao ponto de morrer. Essa é a expressão que Jesus diz. É tremenda a angústia que eu estou vivendo. Ou seja, ele estava vivendo um quadro que antecipava o seu sofrimento e a sua morte por nós. Mas ele estava sereno, porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que o Senhor, Deus, o Pai, de forma nenhuma o desampararia. Ele sabia disso. Por isso, amados, é importante nessa hora a gente entender que essa conduta de estar diante do Senhor, orando, suplicando, reconhecendo o Senhor na nossa vida, a graça e fidelidade, agradecendo por isso. Isso provoca no nosso coração paz, provoca na nossa mente paz, segurança, porque nós vamos estar aguardando a intervenção de Deus, a ação de Deus. E Paulo, nesse versículo, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz: essa paz que excede o entendimento, ou seja, é algo que nós experimentamos, nós vivemos, mas nós não conseguimos entender, no sentido de explicar como é que acontece isso na vida de alguém, num quadro tão difícil, de tanta preocupação, mas ela mantém a sua postura, a sua firmeza, a sua segurança. E ela experimenta isso no seu coração, na sua mente. A sua mente e o seu coração, Paulo diz aqui, que será guardado, protegido da ansiedade.
protegido do medo, protegido da angústia. Essas coisas, em outras palavras, nós podemos até sentir, porque é natural, mas não vão nos dominar, não vão nos tornar medrosos ou uma pessoa que perca o controle. Então, amados, eu queria finalizar nessa noite lembrando essas 4 lições importantes e orando com os irmãos em seguida. Primeiro, é importante, diante de qualquer adversidade, mantermos a nossa postura, ou seja, a nossa serenidade, a nossa segurança, porque o Senhor está perto de nós. Segundo, Deus não nos quer ver ansiosos. Terceiro, Ele quer que toda a nossa preocupação, todo o nosso cuidado, tudo aquilo que angustia a nossa alma seja colocado diante dEle, através da súplica, da oração, de ações de graça. E Ele quer que nós experimentemos essa paz, essa segurança. Que tenhamos sempre diante de um quadro desse, o nosso coração e a nossa mente guardados por essa paz, por essa segurança. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. São dias de lutas, são dias de quadros assim difíceis, né? Mas com o Senhor nós vencemos. No Senhor nós nos colocamos, nos sentimos seguros. No Senhor nós encontramos refúgio e é nele que nós devemos sempre nos refugiar. E eu quero aqui finalizar dizendo, irmãos, vamos intensificar as nossas orações em nome de Jesus, com súplicas, com ações de graça. Esse é o momento de, como igreja, estarmos juntos, clamando ao Senhor. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos deu essa semana e colocando diante dEle as nossas lutas, as nossas necessidades. Ore comigo. Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, porque de fato o Senhor é quem cuida de nós. Sem dúvida que é um processo, é um momento que estamos passando por processo também de aprendizado. E nós queremos, nesses dias, desfrutar dessa paz. E queremos, nesses dias, intensificar as nossas orações, derramar diante do Senhor nosso coração, nosso medo, a nossa angústia, nossa insegurança. Abrir o nosso coração de forma muito clara e dizer, Senhor, e isso tem apavorado muitos, mas ao mesmo tempo dizer, Senhor, o Senhor, nosso refúgio, a nossa segurança. Nos ensina a tua igreja, ensina o teu povo. Esse é o momento, Senhor, para estarmos juntos, com os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela igreja, intercedendo pela nação, intercedendo pelo mundo, intercedendo pelas vidas que estão aí nas batalhas. Por isso, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem fortalecido as nossas vidas, o Senhor é presente em nossas vidas. E queremos agora colocar diante do Senhor as nossas lutas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, Senhor, em nome de Jesus. E meu irmão, eu te convido que se abra agora o coração e fale ao Senhor a tua preocupação. E clame ao Senhor nessa hora em nome de Jesus. E Senhor, nos visita cada família, visita cada lar. E a tua paz permeia a nossa vida, permeia o nosso lar. E se instale em nosso coração e nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, colocamos a vida aqui dos irmãos que se encontram enfermos, daqueles que se encontram em lutas, daqueles que se encontram tendo necessidade nos seus lares, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a vida da Núbia, toma a vida da Kay, toma a vida do irmão Vicente, Senhor. Toma a vida dos irmãos idosos que se encontram dentro desse quadro de risco, Senhor, grupo de risco, Senhor, em nome de Jesus, toma a vida deles em tuas mãos e guarda-os, e vai na dianteira, Senhor, vai na nossa frente, guardando também a nossa família, o nosso lar, a vida dos irmãos. Toma a necessidade de cada um, Senhor, cada um dos pedidos que foram feitos essa semana,
mais uma vez colocamos aqui diante do Senhor, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor manifeste a tua graça. E obrigado, Senhor, pelas orações respondidas, pelos testemunhos que ouvimos nessa semana que passou, no grupo, compartilhando das intervenções do Senhor. Deus, visita o Coimbra, guarda a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a saúde dele. Faz isso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, que o Senhor nos abençoe. Tenhamos uma semana onde todos os dias, às 7 horas da noite, estejamos juntos como igreja diante do Senhor intercedendo. Continue intercedendo pela nação, pelo presidente, pelos aqueles que estão responsáveis, Senhor Deus, irmãos, de encontrar uma solução para essa situação. Continue intercedendo pela vida daqueles que estão à frente dessa linha de batalha. Muitos deles são irmãos nossos. Continue. E Deus, então, nos abençoe. Em nome de Jesus. Uma boa semana. Fica com a paz.